Vamos falar um pouquinho sobre função quadrática, né? Então, assim, quando a gente fala de produção e venda de um produto ou de um serviço de uma grande, média ou pequena empresa, é bem interessante, bem importante a gente entender como é que a atividade vai gerar lucro e como o lucro vai conseguir manter as atividades e os negócios da empresa. E muitos profissionais, eles estão envolvidos para analisar os custos, identificar as maneiras eficientes da produção, fazer pesquisa de mercado, pensar em embalagens mais econômicas, propor formas sustentáveis de produção. E grande parte dessas atividades é imprescindível o uso de conhecimentos matemáticos para analisar a situação da empresa e verificar como a empresa pode alcançar resultados satisfatórios. Um conceito importantíssimo da matemática que pode ser usado com essa finalidade é o estudo da função quadrática e de outros conceitos que estão relacionados à função quadrática. Por quê? Porque esses conceitos eles nos auxiliam a compreender como o conhecimento matemático ele é utilizado para modelar situações como as que eu citei anteriormente, além de diversas outras situações que a gente vivencia no nosso dia a dia, né? Quando a gente estuda lançamento vertical para cima e lançamento vertical para baixo em física, essas situações que envolvem trajetórias parabólicas na física, por exemplo, né, como lançamento de projéteis, elas podem ser modeladas por meio de funções quadráticas. E também outros tipos de movimento que nós estudamos pela física. Existem também alguns objetos, como a antena parabólica, farol de veículo, que eles são construídos usando propriedades da parábola, que nada mais é do que a curva que vai representar o gráfico da função quadrática, né? Então, a gente vai ver que o gráfico de uma função quadrática, na verdade, vocês já viram isso, e a gente vai estar reforçando esse conteúdo e aprofundando mais agora, que a curva que representa o gráfico de uma função quadrática, ela é chamada de parábola, né? Ela tem uma trajetória que a gente chama de parábola. Então, o que vem a ser uma função quadrática? Uma função f de R em R, definida por f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, com a, b e c reais e a diferente de zero. A função quadrática ela também pode ser denominada como função polinomial de segundo grau. Por quê? Porque as relações entre a variável dependente e a variável independente, elas são expressas por polinômios de segundo grau. Então, aqui a gente consegue visualizar, né, que o x aqui, ó, tem um índice 2. Por isso que a gente chama de polinômio de segundo grau. E por isso que A precisa ser diferente de zero, porque se A for igual a zero, ela deixa de ser uma função de segundo grau, né? Então, assim, os números A, B e C, eles são chamados de coeficientes ou parâmetros da função, onde o coeficiente A é o coeficiente do termo x ao quadrado, B é o coeficiente do termo x e C é o coeficiente independente. E agora a gente vai ver algumas leis de formação de funções quadráticas. Por exemplo, f de x igual a x ao quadrado menos 3x mais 2, onde A é igual a 1, B igual a menos 3 e C igual a 2. Na função quadrática, o coeficiente, o número que estiver ao lado do x ao quadrado, ele é o coeficiente A. O número que estiver associado ao x, ele é o coeficiente B. E o número que estiver sozinho, que é o que a gente chama de coeficiente independente, ele é o coeficiente C. Então, sempre nessa ordem. f de x igual a 0,8x ao quadrado menos 1. Essa função é uma função que ela não tem o termo b, porque ela não está aparecendo aí o xzinho.
Isso quer dizer que o coeficiente B dela é igual a 0. Então, logo, aqui eu tenho que A é 0,8, que é o coeficiente que está associado a x ao quadrado. Eu não tenho nenhum coeficiente associado a x, logo B vai ser 0. E o termo independente, o coeficiente independente, é menos 1, que representa C. No terceiro exemplo, eu tenho menos x ao quadrado mais raiz de 3 sobre 2x e não tenho o C. Logo, eu tenho que A é menos 1, B, raiz de 3 sobre 2 e C é 0. Então, quando não aparece um termo, né, da lei de formação da função quadrática, quer dizer que o coeficiente que está associado àquele termo, ele é igual a 0. E f de x igual a menos 5x ao quadrado. O coeficiente A, que é o coeficiente do termo x ao quadrado, é menos 5. E B é 0 e C também é igual a 0. Então, a gente tem essas relações aí entre os coeficientes da função quadrática, né? Eu mostrei uma função completa, onde tem os três coeficientes A, B e C. Eu mostrei uma que B igual a 0, outra onde C igual a 0 e outra onde B e C são iguais a 0. Esses três tipos de função, a gente diz que elas são funções incompletas, porque elas não apresentam todos os termos, né? Todos os coeficientes que geralmente teria numa função quadrática completa. Só que aqui, por exemplo, ó, h de x igual a 7x, y igual a x à quarta mais 2x ao quadrado, y igual a 5x. A primeira e a terceira lei de formação aqui, eles representam funções afins. Nesse caso específico, funções lineares. E o segundo termo, y igual a x à quarta mais 2x, ela é uma função polinomial de quarto grau, porque o índice que x está associado é de quarta potência, x elevado à quarta potência. Essas três leis de funções não são leis de funções quadráticas, né? Então, elas não estão associadas a funções quadráticas. Agora, a gente vai analisar um exemplo, né, para vocês analisarem aqui. Elisa trabalha com artigos para dispositivos eletrônicos e, fazendo uma pesquisa na internet de preço de capas para celular, obteve uma função quadrática que modela o lucro diário em reais de uma loja em relação ao preço pelo qual cada capa é vendida também em reais. Essa função é dada pela lei Lx igual a menos x ao quadrado mais 55x menos 250. Ela conseguiu encontrar uma lei de formação, né, para uma função que consegue estabelecer o lucro da empresa. Observando essa lei de formação aqui, aí vocês observam essa lei. Lx igual a menos x ao quadrado, onde L aqui está representando o lucro, né? Lx é igual a menos x ao quadrado, mais 55x menos 250. E observando essa lei, surge a seguinte pergunta. Com os dados que foram apresentados na situação, ou seja, somente a lei de formação, é possível calcular quantas capas de celular a loja precisa vender diariamente para obter um lucro de R$ 450? Hein, galerinha? Galerinha? Somente com essa fórmula aqui, que foi dada anteriormente, eu consigo saber quantas capas devem ser vendidas para que o lucro atinja R$ 450, sim ou não? Considerando que, imagine assim, ó. Essa fórmula considera preço de custo e ela também faz uma relação de dependência entre a quantidade vendida e o preço de venda da capa. Se a gente considerar isso.
ela não vai ter como determinar, porque ela não sabe o preço de venda de cada capa, né? Além da quantidade vendida, você precisaria saber determinar, né? Qual seria o preço de venda de cada uma das capas que está sendo vendida lá naquela loja, para ela ter esse lucro de R$ 450. Agora, se a Elisa, né, estabelecesse um preço de venda para cada capa de R$ 20, a gente consegue estabelecer qual o lucro. O X é o preço de venda, né? É. Então, bora ver qual seria o lucro se ela vendesse cada capa por R$ 20 em média. Então, o lucro aqui vai ser 20 igual a menos 20 ao quadrado mais 55 vezes 20 menos 250. Então, o lucro, se cada capa for vendida a R$ 20, vai ser menos 400 mais 1.100 menos 250. O lucro vai ser igual a 1.100 menos 650. O lucro vai ser igual a R$ 450. Então, Elisa percebeu que se ela vender cada capa R$ 20, ela vai ter um lucro diário de R$ 450, considerando esta função que ela encontrou lá, né? Essa relação a cada capa vendida. Então, assim, se para vender a capa eu preciso saber, né? Se para eu encontrar o lucro que eu vou ter, eu preciso saber determinar qual é o preço que cada capa deve ser vendida. Senão, eu não vou conseguir estabelecer qual é o lucro da loja. O que acontece aí? Na área tem uma área da matemática que o nome é programação matemática. E dentro dessa área de programação matemática, a gente consegue estabelecer relações entre custo de produção, entre custo de venda, entre preço de um produto, para saber qual deve ser o menor preço do produto para que ele obtenha um lucro, ou qual deve ser o preço ideal do produto, nem mais caro nem mais barato, mas achar um preço ideal do produto, para que a gente consiga obter um lucro, né, considerável sem ter prejuízo, e também minimizando os custos que a empresa tem. Então, essa área de trabalho a gente chama de programação matemática, e muitas vezes ela vai ocasionar, né, na resolução de funções que são quadráticas ou até outros tipos de funções, para poder você fazer essa associação para encontrar o lucro de uma determinada empresa. Então, existem variáveis que vão ser analisadas, como a Elisa analisou aqui e determinou, né, essa lei de formação, sabendo que essa função ela modela o lucro em relação ao preço pelo qual cada capa é vendida. Então, se o lucro é modelado em relação ao preço que cada capa é vendida, eu preciso saber qual é o preço em que a capa vai ser vendida para determinar essa quantidade que você vai obter de lucro no final do dia, após a venda das capas. Um exemplo aqui. Considere a função quadrática f, em que f de 0 é igual a 5, f de 1 é igual a 3 e f de menos 1 é igual a 1. Escreva a lei de formação dessa função e calcule. Toda função quadrática ela é definida por f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Alguém perguntou alguma coisa? Deixa eu ver aqui. Certo, Israel? O que acontece? Ele não me deu quem é A, ele não me deu o valor de B, ele não me deu o valor de C. Mas ele me disse, quando x é 0, f de x é 5. F de 0 é 5, né? Quando x é 1,
f de 1 é 3. E quando x é menos 1, f de 1 é 1. Então, eu vou substituir 0 no lugar de x igual a 5. Aí, eu vou conseguir determinar relações entre A, B e C. E depois escrever a lei de formação dessa função. Então, vou começar por f de 0. Então, aqui, ó. No lugar aqui, eu tenho que... A minha equação me diz que quando x é 0, f de 0 é 5. Então, eu vou pegar aqui, ó. A multiplicado por 0 ao quadrado, mais B, que multiplica 0 mais C, vai ser igual a 5. Então, nessa situação aqui, ou seja, para f de 0 igual a 5, eu consigo estabelecer a seguinte relação, que C é igual a 5. Então, já consegui encontrar qual é o coeficiente independente da minha função. E aí, eu vou partir para a segunda relação aqui, onde f de 1 é igual a 3, e depois para outra, onde f de menos 1 é igual a 1, para que a gente possa encontrar os coeficientes A e B. Então, quando f de 1 é igual a 3, a gente tem A que multiplica 1 ao quadrado, né? F de 1 igual a 3. Mais B que multiplica 1, mais C. Isso aqui vai ser igual a 3. Quem é 1 aqui, gente? 1 nada mais é do que o valor de x. Então, quando x for 1, o resultado da minha função ele é igual a 3. Então, eu tenho aqui nessa relação de f de 1 igual a 3, a seguinte relação. 1 ao quadrado é 1, então vai ficar A, B vezes 1 dá B, e C é 5. A mais B mais 5 igual a 3. Aí eu venho aqui. A mais B vai ser igual a 3 menos 5. A mais B é igual a menos 2. Isso aqui eu vou guardar, que eu vou precisar dessa equação, que eu vou montar um sistema de equações para encontrar A e encontrar B. A segunda parte, eu vou calcular f de menos 1, né? Vou substituir, onde f de menos 1 é igual a 1. Então, quando x for menos 1, a minha função vai obter f de x igual a 1. Então, vou substituir aqui. A que multiplica menos 1 ao quadrado, mais B que multiplica menos 1, mais C, isso tudo aqui vai ser igual a 1. Então, eu tenho que f de menos 1 igual a 1 vai me dar a seguinte relação. Menos 1 ao quadrado é 1, então vai ficar A. B vezes menos 1 vai ficar menos B. E C é 5. Isso tudo aqui vai ser igual a 1. Aí eu vou ter que A menos B vai ser igual a 1 menos 5. A menos B vai ser igual a menos 4. Então, eu obtive a expressão, a equação 1, obtive a equação 2, e agora eu vou fazer um sistema de equações para encontrar A e B, né? Então, as duas equações vão formar um sistema de equações, onde eu tenho a primeira equação é A mais B igual a menos 2, e A menos B igual a menos 4. Isso aqui forma um sistema de equações. Então, eu vou usar a adição, né, das duas equações desse sistema para poder encontrar o termo A e depois achar o termo B. Por que, Pro? A senhora vai usar a adição porque eu já tenho um termo ali negativo, que aí eu não preciso fazer outras alterações, né? Então, quando eu vou somar ali, A mais A vai dar 2A, B com menos B vai dar 0, e menos 2 menos 4 vai dar menos 6. Aí eu consigo resolver. 2A igual a menos 6, A igual a menos 6 sobre 2, A
é igual a menos 3. Encontrando o A, eu vou escolher uma das duas equações. Eu vou substituir na primeira, mas eu poderia substituir na segunda. O valor de A e encontrar B. Então, eu vou botar aqui menos 3 mais B é igual a menos 2. B é igual a menos 2 mais 3. B é igual a 1. Então, achei A, achei B, achei C. E agora eu vou escrever a lei de formação da função. E depois que eu escrever a lei de formação da função, eu calculo o f de 5 que está sendo solicitado na minha questão. Então, A gente encontrou menos 3. B, menos 1. E C, igual a 5. Então, eu vou montar a lei de formação da minha função, porque eu já tenho os valores dos coeficientes. Então, f de x vai ser igual a menos 3x ao quadrado, menos b, mais menos x, na verdade, que é menos b, que é mais bx. Como b é menos 1, aí vai ficar menos x. Então, vai ficar... Gente, b foi menos 1 ou b foi 1? B igual a 1. Aí vai ficar mais 1, deixa eu apagar aqui, b é 1. Só o termo A que é negativo. Mais B, mais X. Mais X, mais 5. Por que a senhora escreveu a equação, a lei de formação assim? Porque toda função quadrática, ela tem a seguinte estrutura. F de x igual a x ao quadrado, mais bx, mais c. Onde A é menos 3, então ficou menos 3x ao quadrado. B é 1, ficou mais x. E C é 5. Então, a lei de formação da minha função é menos 3x ao quadrado mais x mais 5. Como a questão pediu para a gente calcular f de 5, então, onde tem x, eu vou substituir por 5. Vai ficar menos 3, que multiplica 5 ao quadrado, mais 5, mais 5. Aí, eu vou calcular. F de 5 vai ser igual a menos 3 vezes 25, que 5 ao quadrado é 25, mais 10. F de 5 vai ser igual a menos 75 mais 10. F de 5 igual a menos 65. Então, a gente tem, né, a resposta para f de 5 igual a menos 65. E a função, né, a lei de formação da função é menos 3x ao quadrado mais x mais 5. Então, foi o que foi solicitado no problema, que é isso aqui, que é a lei de formação da função. E quanto seria f de 5? Até aí tudo ok, galerinha? Vamos para o próximo exemplo. Seja uma função quadrática dada por f de x igual a menos 2x ao quadrado mais 10x. Determine f de 3 mais f de menos 1 menos f de menos 2. E letra B, os valores de x, se existirem, para os quais f de x igual a 8. Então, para resolver a letra A, a gente vai calcular f de 3, depois calcular f de menos 1, depois calcular f de menos 2 e realizar o cálculo solicitado, que é f de 3 mais f de menos 1 menos f de menos 2. Na letra B, a gente vai igualar a lei da função igual a 8, e depois a gente vai organizar e transformar ela numa equação e resolver a equação achando a raiz da equação para ver para quais valores de x f de x é igual a 8. Então, vamos para cada uma das... fazer cada uma das letras separadas para que vocês possam compreender
estes cálculos. Então, eu vou calcular f de 3 primeiro. Vou escrever aqui quem é a função, a minha função, né? A lei de formação da função é menos 2x ao quadrado mais 10x. Na letra A, ele pediu para calcular f de 3 mais f de menos 1 menos f de menos 2. Então, para a gente fazer esse cálculo, primeiro eu vou calcular, né, f de 3, depois eu vou calcular f de menos 1, depois eu vou calcular f de menos 2, para, então, fazer o cálculo dessa expressão. Então, f de 3 vai ser igual a menos 2, que multiplica 3 ao quadrado, mais 10, que multiplica 3. F de 3 vai ser igual a menos 2, que multiplica 9, mais 30. F de 3 vai ser igual a menos 18, mais 30. F de 3 é igual a 12. Então, a gente calculou f de 3, agora vai calcular f de menos 1. F de menos 1 vai ser igual a menos 2, que multiplica menos 1 ao quadrado, mais 10, que multiplica menos 1. F de menos 1 é igual... 2 fica positivo, né, Pra? Ou não? Não, porque o 1 vai ficar positivo, vai ficar negativo ele. Ah, tá, entendi. Aí vai ficar menos 2, que multiplica 1, porque menos 1 ao quadrado Ah, é por causa do quadrado. positivo, menos 10. O 10 fica negativo. É, porque vai ficar mais 10 vezes menos 1, aí vai ficar menos 10. F de menos 1 é igual a menos 2 menos 10. F de menos 1 vai dar menos 12. Então, agora a gente vai para f de menos 2. F de menos 2, eu tenho menos 2, que é da lei da função. Aí, no lugar do x, eu vou substituir por menos 2 e elevar ao quadrado, mais 10, que multiplica menos 2. Então, onde tinha um x, eu botei o menos 2 dentro do parênteses, né? Então, eu tenho aqui f de menos 2 é igual a menos 2, que multiplica 4. Porque menos 2 ao quadrado vai dar 4, que eu tenho menos 2 vezes menos 2. Aí o sinal fica positivo. Positivo. Menos 20. Então, f de menos 2 vai ser igual a menos 8, que é menos 2 vezes 4, menos 20. Então, f de menos 2 É menos 28. menos 28. Aí Então, vai juntar agora as respostas, né? vou juntar as três respostas. F de 3 é 12, f de menos 1 é menos 12 e f de menos 2 é menos 28. Aí agora a gente vai fazer o cálculo de f de 3 mais f de menos 1 menos E F menos 2. f de menos 2. F de 3 é 12, mais f de menos 1, que é menos 12, menos f de menos 2, que é Menos 28. 28. Agora a gente vai fazer a conta. Aí vai ficar 12 menos 12. Eu tô fazendo um jogo de sinal primeiro, viu, gente? Tá bom. Mais 28. 28. Aí vai Esse corta dar com esse? 40. É, Então, 28. vai dar 28. Agora a gente vai ver para que valores de x, f de x é igual a 8, sabendo que a lei de formação da função é menos 2x ao quadrado
mais 10x. O que é a primeira coisa que a gente vai fazer? Substituir, né, f de x por 8. Então, vai ficar assim, menos 2x ao quadrado mais 10x igual a 8. Aí, eu vou fazer o quê? Vou reorganizar a função para passar o 8 para o primeiro membro, para eu transformar ela, né, numa equação que a gente resolve com Bhaskara para achar os valores de x. Aí, agora vai entrar em Bhaskara, que é um assunto que vocês amam pra caramba. Então, a minha equação ficou menos 2x ao quadrado mais 10x menos 8. E agora a gente vai fazer o quê? Usar a forma de Bhaskara para resolver a equação. Delta é b ao quadrado, que vai ser 10 aqui ao quadrado, menos 4, que multiplica a, que é menos 2, que multiplica c, que é menos 8. Delta aqui vai ser 100, menos... Por que menos, Pro? Menos com menos dá mais, com menos vai dar menos, porque eu tenho 3 sinais negativos. Se fosse número par, daria positivo. Aí, 4 vezes 2 dá 8, vezes 8, 64. Delta é igual a 36. A gente encontra a delta, aí vai aplicar a fórmula de Bhaskara, né? Então, eu tenho que x... A fórmula de Bhaskara aqui é menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Então, meu x aqui vai ser quem? B é 10. Então, vai ficar menos 10, mais ou menos raiz de 36, porque delta deu 36, sobre 2, que multiplica menos 2, que é o valor de A. Então, x vai ser menos 10, mais ou menos 6, sobre menos 4. E aí, a gente calcula x' e x, duas linhas. X' vai ser igual a menos 10 mais 6 sobre menos 4. X' vai ser igual a menos 4 dividido por menos 4, que vai dar 1. E x, duas linhas, vai ser menos 10 menos 6 sobre menos 4. X, duas linhas, vai ser igual a menos 16 sobre menos 4, que é igual a 4. Quando f de x é 8, quando x for igual a 1 e x igual a 4. Então, se x for igual a 1 ou x igual a 4, f de x vai ser igual a 8.